Olá, muito boa tarde. No dia 10 de março, Portugal vai a votos. O envolvimento cívico dos portugueses e dos que se afirmam como cristãos é essencial para a construção do bem comum. Até que ponto a atenção aos projetos políticos marca a vida dos crentes? É o que vamos analisar também com os nossos convidados, José Leitão e José Ribeiro Castro, ambos advogados e políticos. Boa tarde, obrigado por estarem aqui no programa Eclésia. Estamos neste caminho com eleições no horizonte. José Leitão, os dias têm sido marcados por debates nos órgãos de comunicação social. É importante que os portugueses estejam atentos a estes momentos de partilha de projetos políticos e não fiquem alienados noutras ofertas televisivas. Eu penso que é muito importante. Eu devo dizer que para votar com consciência é bom ouvir, e é importante ouvir os debates para esclarecer, para perceber um pouco melhor os projetos dos diferentes partidos, das diferentes forças políticas que se apresentam às eleições e também para perceber melhor também as pessoas, os protagonistas, porque os debates também ajudam a perceber muito bem os protagonistas. Eu realmente devo dizer que tenho visto debates, inclusive de forças políticas com os quais não me identifico, mas tem sido muito interessante para perceber melhor as razões dessa minha não identificação e, ao mesmo tempo, também perceber melhor que relativamente a outras pessoas, protagonistas, os aspectos positivos das suas propostas, independentemente de haver muita coisa, não as sufragar no essencial. José Ribeiro Castro, esta sequência de debates é interessante, mas pode levar também a algum cansaço, a algum alheamento por parte dos portugueses, no sentido também de diariamente serem confrontados com estas propostas políticas? Bom, eu concordo com o que disse o José Leitão. Eu creio que estes debates são bastante úteis, não é? E, portanto, se um eleitor se cansa, bom, então cansa-se da democracia, não é? Quer dizer, nós não podemos, por um lado, queixar-nos que não há debate e depois queixar-nos que há debate a mais. E concordo com o que disse. Quer dizer, eu como eleitor, não é? Portanto, como cidadão, aquilo a que eu ligo mais nas minhas escolhas é critérios e o caráter das pessoas. Isso é que são... Às vezes as promessas, não é tanto porque os partidos mentem, também mentem, infelizmente, mas às vezes não se conseguem realizar, porque aquilo são propostas como se o partido tivesse a totalidade do poder para o fazer e muitas vezes não são essas as circunstâncias em que vai exercer o seu mandato. Portanto, o que muitas vezes os programas nos permitem perceber são os critérios. Não é? E as pessoas podem não ser um especialista de orçamento, ou política de direito penal, ou de política de educação, mas consegue perceber os critérios. As pessoas conseguem perceber bem os critérios que guiam uns e outros. E, portanto, depois também consegue perceber se as pessoas estão a falar a verdade, estão a entregar-se à causa pública ou se estão a manipular. E, portanto, essas são as questões fundamentais. Porque isso é o que é importante durante o mandato. Ao longo do mandato, mesmo os partidos são postos muitas vezes perante questões totalmente novas e o que nos interessa é que nos tenhamos guiado pelos critérios porque eles vão decidir e pelo caráter com que o vão fazer. E, portanto, isso resulta muito transparente nos debates. Dr. José Leitão, o Dr. José Ribeiro Castro referia aqui o eventual cansaço da democracia, o alheamento da democracia, se as pessoas não dão devida atenção a estes debates eleitorais. Acha que as pessoas ainda valorizam, ainda há esta noção do valor democrático a esta distância do 25 de Abril, quando as gerações já se renovaram substancialmente e já não têm a memória próxima do que é a ausência da democracia? Bem, na história dos países há momentos de maior participação e há momentos que não são tão participação menos intensa. De qualquer forma, é muito importante que em todos os momentos os cidadãos estejam atentos, porque realmente se não estiverem atentos, correm o risco de fazer opções erradas. As pessoas têm o dever de se informar. É uma questão importante, quer dizer, portanto, e informar e tentar perceber
o que é melhor para o país, o que é melhor para realizar o bem comum e portanto, esse é um dever de todos nós. E eu penso que todos, sejam os jovens, sejam idosos, sejam de que idade forem, todos os cidadãos têm a obrigação de o fazer, porque, vamos lá ver, a democracia constrói-se todos os dias. A democracia não foi algo que nos foi outorgado, a democracia foi sendo construída e quem viveu antes do 25 de Abril, como é o meu caso, sabe que a democracia foi construída e, por vezes, penosamente. E, portanto, está a ser construída todos os dias. E a qualidade da democracia depende da maior ou menor participação dos cidadãos e da sua atenção, de procurarem estar atentos e estar bem informados e agirem de acordo com a sua consciência. Passaram 5 décadas em relação ao 25 de Abril. Nota que as pessoas mantêm este horizonte da importância dos valores da democracia, nomeadamente as novas gerações têm isso presente? Sim, ninguém quer voltar atrás, não é? Portanto, não, mesmo nas propostas mais radicais não aparece a proposta vamos implementar um regime autoritário, quer dizer, isso está fora da cogitação e da realidade. Portanto, o que há nota-se um certo alinhamento dos mais novos, talvez por um excesso de estado de espetáculo e, portanto, eu creio que a crise da democracia que nós vivemos, isto tem tido vários ciclos, como disse o José Leitão, e continuará a ter, não é? Portanto, os desafios mudam, a atitude das pessoas muda, e, portanto, mas a democracia tem essa virtualidade, essa plasticidade de se adequar às diferentes circunstâncias. Agora, nós precisamos de uma reforma, que aliás está prevista na Constituição, e que eu tenho trabalhado sobre ela, e escandaliza muito que não seja levada à prática quase 30 anos depois de, em 1997, ter sido aberta, e que levaria a uma democracia com mais qualidade e com mais autenticidade, que é um sistema misto, de círculos uninominais e círculos pluriminais, que protege a proporcionalidade, portanto, não são círculos uninominais à inglesa ou sequer à francesa, é enquadrado num sistema proporcional. Acha que há distanciamento? Sim, mas, sobretudo, venceria um dos grandes vícios da democracia e que os cidadãos sentem, é que os eleitores não prestam contas. Os eleitos não prestam contas aos eleitores. E não há um escrutínio do mandato dos deputados. Portanto, hoje, se virmos uma campanha eleitoral, o que é hoje uma campanha eleitoral? São os líderes dos partidos com as câmaras de televisão atrás. Ora, não é isso que nós fazemos. Nós elegemos 230 deputados. E era bom que os conhecêssemos mais e que eles tivessem um vínculo mais intenso e mais estreito com as suas comunidades eleitoras. E este sistema permite isso, né? Diretamente. Pelo menos a metade dos deputados que são eleitos nos círculos territoriais e os outros, porque isso também se reflete depois na formação das listas, também, não é? Portanto, hoje, de facto, os deputados são mais representantes dos chefes do que representantes dos eleitores. Com esse sistema em vigor, haveria uma maior proximidade das populações aos políticos que as representavam. Na nossa proposta, para lhe dar um exemplo, haveria 105 círculos uninominais dentro dos círculos distritais e, portanto, dentro desses 105 haveria debates individuais entre os diversos partidos e, portanto, por exemplo, em Cascais haveria 2 círculos uninominais, em Lisboa haveria 5, em Sintra haveria 4, para falar só disso, no Porto haveria 3 ou 4, no Conselho do Porto, e, portanto, isso permitiria uma maior ligação do conjunto dos deputados aos eleitores e os eleitores tinham o seu deputado. Não é? Portanto, o vínculo sagrado que é da relação entre o deputado e o eleitor, apesar de ser um sistema partidário, apesar de ser um sistema proporcional, manter-se-ia e seria bastante reforçado. Contribuiria para uma democracia também mais autêntica, de mais autêntica mais de qualidade. Exatamente. José Leitão, e os cristãos? Temos as nossas comunidades cristãs também com este desafio eleitoral. O cristão não gravita apenas nos muros paroquiais, deve ser alguém preocupado com a sociedade que habita e deve ser um construtor dessa mesma sociedade. No seu entender, qual é o envolvimento dos crentes, daqueles que se afirmam cristãos também, neste horizonte de eleições? Bem, eu constato que
na minha opinião, efetivamente, os crentes dividem-se por espectro político existente. Naturalmente que cada um terá a sua opinião sobre essas opções. Efetivamente, isso é um dado, isso, aliás, é um dado ao mesmo que eu penso que vem de uma opção positiva assumida pelo episcopado português antes do 25 de Abril. Recordo a carta pastoral de 1973, de abril de 73, no 10º aniversário da Pax Terris, em que se afirmava já a pluralidade das opções políticas e que se afirmava que nenhuma opção política se identificava enquanto tal com qualquer programa da Igreja ou com a Igreja. Eu penso que essa opção foi muito positiva, portanto, naturalmente que eu também penso que essa questão merecia, que às vezes, algum debate entre os próprios crentes, porque eu creio que a Bíblia não é neutra, efetivamente há valores como a proteção dos pobres, dos fracos, a destinação universal dos bens, a proteção dos estrangeiros. Há valores que são valores bíblicos, nem exclusivamente cristãos, são valores bíblicos, e que esses valores deviam também servir deviam interpelar esse pluralismo existente também, a ver se efetivamente essas questões por vezes não estão em causa e não são subestimadas. Eu penso que há também, para além de referir que hoje nós temos, felizmente, graças na sequência de muitos outros documentos, falei da Pax Terris, mas, por exemplo, agora com o Papa Francisco, por exemplo, há documentos fundamentais, como a Laudato Si, e como a Fratelli Tutti, que são bases importantes para o diálogo entre os cristãos que estão empenhados em diversas posições e para a sociedade em geral. São documentos destinados à sociedade em geral. E há também, eu também queria chamar a atenção que os cristãos intervêm também politicamente, não apenas nos atos eleitorais. Por exemplo, a propósito, por exemplo, a Laudato Si teve uma sequência. Há a rede Cuidar da Casa Comum, que envolve várias organizações cristãs, que envolve personalidades, assim, técnicos, movimentos também apostados na ecologia integral. Tudo isso são formas também de participação, porque a participação também não se esgota. Portanto, o Dr. José Ribeiro Castro fez aqui uma exposição sobre um sistema eleitoral. Penso que, efetivamente, há que aproximar os cidadãos dos seus deputados. Isso pode ser feito de várias formas, não vou discutir isso. Mas, para além disso, é importante estar atento a estes impulsos de reflexão. Portanto, eu penso que, efetivamente, no que diz respeito, por exemplo, à Laudato Si, houve esta sequência que foi. Eu acho que, relativamente à fraternidade, poder-se fazer mais para promover o debate entre cristãos e não cristãos sobre valores essenciais da amizade social, da fraternidade universal, porque a política para os cristãos também não é uma coisa vazia, também há esta questão da dignidade humana que está na raiz de tudo. Eu sou muito... E, por exemplo, falando isso numa linguagem entendível por toda a gente, nós, quando vemos, por exemplo, o artigo 1º da Declaração Universal dos Direitos Humanos, todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em direitos. Eu penso, e depois, dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em espírito de fraternidade. Eu penso que há aqui um programa que é muito em consonância com o espírito evangélico, com aquilo que devem ser as motivações dos cristãos empenhados na atividade política. José Ribeiro Castro, acha que há um déficit de participação política por parte dos cristãos? Talvez, enfim, e apenas se afastam, não é? Porque, como disse o José Leitão, eu creio que os cristãos, independentemente da sua escolha partidária, podem fazê-lo e devem fazê-lo no seu próprio campo, não é? Sentindo-se interpelados. Enfim, a minha experiência é de ser de um partido que é considerado democrata cristão, ainda que, justamente ao princípio, não escolheu essa denominação pelas razões que o José Leitão referiu. Portanto, nós inscrevemos-nos na tradição dos partidos democratas cristãos da Europa, enfim, que teve um grande impulso a seguir à Segunda Guerra Mundial, como é sabido, mas nós não quisemos ter essa denominação, não só porque havia outros partidos já que a tinha,
com o qual, aliás, nos colicámos, a certa altura da história, mas haveria outras formas de o fazer, e porque quisemos respeitar essa orientação da Conferência Episcopal e do Patriarcado de que não assumir na denominação dos partidos denominação cristã. Mas tinha um ideário muito alinhado. Sim, também. Nós fomos feitos, como eu disse, em torno de uma escritura, e essa escritura é a Declaração de Princípios do Partido, e que isso está lá claro, o humanismo personalista de inspiração cristã. Bom, mas para nós é absolutamente pacífico que há noutros partidos pessoas, enfim, católicas, e portanto isso não nos causa a menor das confusões, pelo contrário, até cria um terreno de diálogo e de exigência importante sobre nós próprios, portanto, e não me recordo de haver dirigentes do partido que batessem as mãos no peito, somos nós e não os outros, pelo contrário. É difícil ser católico dentro de um partido? Na sociedade portuguesa tem os seus desafios. Porque as pessoas nem sempre interpretam bem a questão da separação entre a Igreja e o Estado, que são coisas completamente diferentes e, portanto, isso traduz-se em algum condicionamento. Eu costumo dizer, enfim, a liberdade religiosa é uma liberdade pública, ou então não seria liberdade, quer dizer, não é para as pessoas praticarem os seus valores religiosos dentro dos templos ou de porta fechada em casa, não, podem assumi-lo. O que não devem é impor como autoridade religiosa ou pertencimento religiosa as suas convicções. Devem servi-las com humildade, com convicção, mas porque fazem parte da sua própria vivência, mas não procurar transformar os preceitos religiosos em lei e impor aos outros que o não querem. Não é? Isso José Leitão esteve na fundação de uma força política no nosso país e também assumindo-se como cristão. Sim, como é que é manter essa identidade? Bem, eu não, digamos, não tive propriamente... Eu sou membro fundador do Partido Socialista, não tive esse problema porque, aliás, a Declaração de Princípios da Clandestinidade saudava o contributo dos cristãos para a luta pelo socialismo, que se manteve. Portanto, isso é significativo, que houve também cristãos que se empenharam nesse projeto desde o início. Eu penso que é muito importante, cada um sabe como age na vida política e na vida social em geral. Mas eu penso que realmente é bom que as pessoas assumam as suas convicções. Eu sou católico, sou socialista, assumo essa convicção, quer no quadro partidário, quer no quadro da Igreja, com toda a clareza. Mas por vezes não levou por uma questão de consciência, digamos, não estar propriamente alinhado com o sentido de voto do partido? Não, vamos lá ver o seguinte, a questão de consciência põe-se de várias maneiras, de várias maneiras, e isso hoje, felizmente, em várias matérias, há liberdade de voto. Mas, no caso concreto, eu tive, provavelmente é isso que se deve referir, a uma certa altura que era deputado, eu e outros deputados votámos contra uma lei, a Lei de Segurança Interna, na altura, porque entendíamos que essa lei, digamos, não respeitava a democracia, tal como nós a entendíamos, a separação. E, portanto, foi um ato de consciência e, efetivamente, eu penso que qualquer deputado, qualquer que seja o quadro, tem também o dever de consciência. E não é por questões religiosas ou não. Neste caso, não tinha qualquer caráter religioso. Tinha apenas a ver com a nossa ideia do que devia ser o funcionamento de certas instituições num quadro de um Estado de Direito democrático. José Ribeiro Castro, o Papa Francisco, isto foi em Itália, na sede da Fundação das Escolas Ocorrentes, que referiu que a política é a expressão mais elevada da caridade. O amor é político, ou seja, é social, é para todos. Concorda com esta expressão do Papa? Acha que o tema da política devia estar mais presente também no discurso e no debate entre os cristãos? Eu creio que sim. Bom, a política é o mais nobre serviço público que se pode fazer. Infelizmente, às vezes estragado por alguns dos seus protagonistas, mas é o mais nobre serviço público que se pode fazer. E é uma entrega total, portanto, é uma entrega total ao serviço dos outros e
a introdução dos valores, dos princípios, das ideias que cada um defende e o seu grupo político. Bom, e, portanto, a participação dos católicos, dos cristãos, procurando de alguma forma cristianizar os seus próprios campos políticos, isso é um aspecto importante, não é? Portanto, e faz sem dúvida nenhuma, ou tem que fazer sem dúvida nenhuma, em amor pelos outros, não é? Em serviço aos outros. É uma atitude de dádiva aos outros. Mas por vezes parece que o interesse partidário suplanta esse. Pronto. Isso tem a ver com a captura dos movimentos políticos e por isso a reforma eleitoral que eu defendo, enfim, não é a única, mas eu creio que resolveria isso de uma forma muito significativa, é preciso libertar os partidos daqueles que os capturam. E nós hoje temos muito uma democracia top-down e não bottom-up, portanto de cima para baixo e não de baixo para cima, e em que é relativamente fácil aos partidos serem capturados. E isso é extremamente negativo e perigoso para o funcionamento das sociedades democráticas. Portanto, que os partidos mantenham formas de participação interna aberta, em que as pessoas possam agir de facto de acordo com a sua consciência e não com uma obediência cega a quem manda, isso é extremamente importante para a saúde da democracia. Deixe-me acrescentar uma coisa relativamente ao Papa Francisco, que o José Leitão referiu. O Papa Francisco enriqueceu a doutrina social da Igreja, que é bastante antiga, tem já 100 anos, desde o Papa Leão XIII, com um domínio que não era habitualmente tratado, e que é o ambiente. Não é? É o Papa Francisco, o primeiro Papa, que faz uma encíclica ambiental, para ser analisada e crítica, mas a partir daqui, e para aquilo que nós vemos que são as preocupações das sociedades e do mundo, será muito difícil que a evolução da doutrina social da Igreja possa ignorar mais essa dimensão que é bastante importante. E acrescentando uma expressão que não é totalmente nova, mas que atinge aqui um grande valor, que é a casa comum, a preocupação com a casa comum. Eu queria também, muito rapidamente, estamos mesmo a fechar. Acrescentar o seguinte, é que os cristãos não são espectadores a observar e a comentar a qualidade da democracia. Não podem ser treinadores de bancada. Têm que ir a jogo. Têm que ir a jogo, têm que se empenhar, porque é também disso que depende a qualidade da democracia. E temos aqui dois exemplos de quem foi e está a ir e continua a ir a jogo também nestas matérias. Muito obrigado, José Leitão, José Ribeiro Castro, por esta partilha. Obrigado também pela sua presença e atenção. Uma boa tarde e até amanhã, se Deus quiser.